Olá, boa tarde, pessoal do meu canal do YouTube. Graças a Deus, mais um dia aqui, né, pessoal, para gravarmos mais esse vídeo. Podemos falar sobre espiritualidade, sobre o que acontece na nossa realidade, né? Realidade física, realidade espiritual. Eu coloco esse termo realidade física, pessoal, porque para você ter uma ideia daqui dessa fisicalidade. Mas você sabia que o mundo espiritual lá também é físico? É físico, mas é outra densidade de fisicalidade, entendeu? É uma fisicalidade mais sutil, mas é físico também. Entende? Eu já tenho um vídeo que eu explico sobre essas dimensões, essa realidade, entendeu? Entendeu, pessoal? Eu já expliquei em vídeo falando sobre essas coisas, né? Mas eu agora eu vou voltar a falar sobre essas coisas que eu falei, que às vezes tem pessoas que não assistem lá meus vídeos lá do início, né? Para ela saber sobre o que eu estou falando realmente, né? Porque tem muitos que vão dizer assim, qual é a religião dele? Fica perguntando o que é que ele está falando, tal. Não sabe por quê. Não está desperto, essa é uma verdade, e está com pensamentos religiosos que foi colocado para essa religião, pelas religiões. Entende? É preciso ir assistindo para ir situando do que eu estou falando. Entendeu, pessoal? Então, essa é, é uma das coisas que eu estou fazendo agora. Principalmente que eu vi nas redes sociais aí, né? Um cidadão falando que, porque o outro falou que não tem, não tem igreja, não tem nada tal. E aí disse assim, ele seguia a intuição, o caminho que Deus falava com ele. Aí sabe que esses pessoal da rede social respondeu? Respondeu, não, Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aqui, ó, tem que ir para a igreja. Então, ele acha que esse caminho que Jesus falou é o caminho da igreja, né? Por que isso, pessoal? Porque começou pelo o católico, tomou a Bíblia como sendo deles. Entende? E depois o evangélico também tomou a Bíblia sendo como deles. E não é deles. Esse documento que é a Bíblia, né? É 66 livros e tem mais outros livros que não foram colocados, né? Entende? Eles estão tomando para ele. Tomaram a verdade como ele. Agora, quando Jesus fala lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o caminho da Igreja Católica, dos evangélicos, que eles que usam a Bíblia. Entende, pessoal? Essas pessoas não pensam, não sabem o que estão falando. Então, ele está dizendo, aqui sim existe o caminho para você seguir, então você tem que ir para a igreja, buscar caminho. Você acha que vai encontrar lá, Cristo lá, é o caminho lá que é seguir, é aquele caminho. Você entende, pessoal? Aquele caminho que Jesus está falando não tem nada a ver com essas coisas religiosas. Eles que tomaram
esses documentos e aí está dizendo aqui, ó, aqui tem Jesus agora, aqui é o caminho, a verdade e a vida. Eles que estão dizendo. Entende? Então o cidadão estava rebatendo o outro porque não entende, estava querendo colocar o pensamento religioso. Entende, pessoal? Sabe por que eu estou falando uma coisa dessa? Porque eu estou dando essa introdução? Porque o meu tema hoje vou falar qual é a diferença aqui, qual é a diferença, deixa eu ver, meu novo caderno aqui, comprei um caderno para fazer um resumo mais bonitinho, né, pessoal? Às vezes eu nem estava entendendo o que estava lendo, entendeu, pessoal? Então, o que é meu tema hoje? Por que eu vou falar sobre? Qual é a diferença entre a religião e a espiritualidade? Aí eu coloco uma pergunta: por que temos que ter essa compreensão dessas duas conceitos? Entende? Qual é a diferença? Existe diferença? Vamos saber aqui, entende? Porque a, o, a resposta que eu vi desse cidadão, né? Eu vi na rede social, deve ser de um grupo evangélico, né? Então, o que é quantas igrejas evangélicas tem agora no Brasil e no mundo que diz que quando ela lê lá que Cristo fala que é o caminho, ela vai dizer que é o caminho de você seguir lá a igreja. Quantas aí? E eu já passei por muitas aqui, né? Aqui em Salvador, né? Bahia, né? Eu estou gravando até tarde aqui esse horário, porque eu saí pela manhã para resolver um negócio lá na Lapa, né? Então, lá na Lapa, quando eu passei, eu vi várias igrejas lá. Entende, pessoal? Agora, qual toda vai dizer que o caminho, aquele que ele está lendo ali na Bíblia, é o caminho lá da igreja dele. Você entende, pessoal? Nossa, pessoal, isso é uma ignorância muito grande, pessoal. Entende falar que aquele caminho é o caminho da igreja dele. Entende? Que aí as outras religiões, os outros grupos estão tudo fora, só o caminho da religião dele. Entende? É uma ignorância muito grande responder isso. Então, por isso eu vim aqui falar sobre qual é a diferença entre a religião e a espiritualidade, que eu falo sempre aqui. Aí eu falo, e por que temos que ter uma compreensão dessa religião e dessa espiritualidade? Por que temos que ter essa compreensão? Vai nos ajudar, né? Aí, primeiro, religião, né? Ele conceitua aqui o que é religião. Ele fala, religião é um conceito que está vinculado às manifestações de ato de culto e rito e dogma formado por uma expressão religiosa. Então, como é que se diz? A religião, né, que foi criada aí pelos homens, né, é um conceito que foi criado, né, pelos homens, que está vinculado a... Opa, pessoal, não é fácil. Então, ele diz que é o quê? É um conceito que está vinculado às manifestações de ato, culto, rito e dogma formado por uma expressão religiosa. Então, religião é isso. Você tem que ir lá praticar os dogmas, os ritos, seguir aquela compreensão, como esse cidadão estava falando na rede social,
que é o caminho ali, aquele caminho que Jesus está falando, é o caminho lá do grupo dele. Entende? Então, isso são o quê? Atos, culto, rito, dogmas, formado por essa expressão dessas pessoas nessas religiões. Aí ele fala aqui, o que é espiritualidade? Ele fala, espiritualidade é uma pessoa como compreende como uma dimensão e constituição para os seres humanos. Então, ele fala que é o quê? É uma pessoa que compreende as dimensões e constituída para os seres humanos. Então, ele sabe que os seres humanos estão numa dimensão e existe um propósito para ele estar ali. Então, espiritualidade é isso. E ele fala mais. E essa compreensão é caracterizada pela intimidade do ser humano, né? Com algo maior. Entendeu? Então, é uma compreensão caracterizada pela intimidade do seu ser com esse algo maior. Esse algo maior o quê? É o Deus, é a fonte, é o Todo-Poderoso, sabe? É esse Deus que a gente não conhece, que o homem foi dando nome para definir esse ser que fez todas essas coisas. Entende, pessoal? Entende? Então, ele fala que a espiritualidade é isso. Agora, qual é a diferença entre a religião e a espiritualidade? Entende? É isso que a gente vai descobrir aqui. Ele já deu uma pista já de qual é a diferença. É um conceito que vai seguindo e o outro é a compreensão de o quê? E uma característica de intimidade com esse ser, com esse algo maior. Entendeu? Aí ele fala o que aqui? Por isso, a espiritualidade pode ser entendida como um conjunto de crença que traz vitalidade e significados aos eventos da vida. Isso acontece quando uma pessoa entende uma necessidade de encontrar razão e preenchimento para a vida. Então, pessoal, espiritualidade é o quê? É quando uma pessoa vai se conectar com esse Deus, com esse eu divino, com esse Deus interior dele, para o quê? Para compreensão, né? Para o quê? É para entender a necessidade de encontro, né? De encontro com a razão e preenchimento da vida. Então ele vai buscar uma razão de vida, um propósito de vida, um preenchimento para aquilo que lhe falta. Entende? Por isso que por mais que a pessoa esteja em um grupo religioso, tem pessoas, pessoal, que estão sentindo o sintoma de vazio existencial. Ela foi para o grupo, né? Um grupo religioso, para ver se passava esse vazio, aquele vazio que está dentro dela, para preencher, mas só que não preencheu. Tem pessoas que estão com sintoma do vazio, mesmo em um grupo religioso, porque ela não trabalha a espiritualidade dela. Entende? Porque essas pessoas não trabalham a espiritualidade e só está trabalhando os dogmas, as coisas. Então, vai colocar mais peso nas costas daquela pessoa. Entende? E não, como é que se diz? Fazer com que ela compreenda e caracterize pela intimidade que é do ser dela com esse Deus.
Entendeu? Eles não trabalham isso, né? Mas tem pessoas nesses grupos religiosos, em vários, que mesmo assim se conectou com a espiritualidade. Entende? Como tem pessoas que não tem nenhum grupo religioso, mas se conectou também com com a espiritualidade. Depois que ela se conectou, ela procurou um grupo. Entende, pessoal? Ela procurou um grupo para querer expressar aquela conexão que ele tinha. É por isso que tem pessoas nesses grupos aí que têm a conexão com a espiritualidade. Então, espiritualidade é a conexão com esse ser maior que vai preencher e vai dar um propósito de vida a ele aqui. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Assim mesmo não tendo religião, não frequentando nenhuma igreja ou templo religioso, a pessoa pode viver uma espiritualidade. Entende, pessoal? É como eu aqui. Eu passei por vários grupos, mas eu não tenho agora nenhuma, não frequento nenhuma religião, não frequento nenhuma igreja ou algum templo religioso, né? Não frequento. Mas a pessoa pode viver a espiritualidade, como eu vivo a espiritualidade. É o que eu estou falando de espiritualidade para você. Entende, pessoal? Então, a espiritualidade é uma conexão com esse Deus interior. Você pode se conectar nesses grupos religiosos? Pode. Você pode não se conectar com esse ser sem estar em um grupo religioso? Pode. Entende, pessoal? Teve pessoas que se conectaram fora, mas ela, para querer expressar a espiritualidade dela, ela foi para um grupo aí religioso. Entende? Ou então ela criou a maneira que o grupo dela, para fazer o grupo dela, para se expressar aquela religiosidade, aquela espiritualidade dela. Entendeu? E aí foram entendido isso como uma religiosidade. Entende? É por isso que quando eu vou fazer pesquisa aqui no Google, né? A máquina aí que o Google tem, que chega, eu coloco lá sobre espiritualidade, ele leva logo para um grupo religioso. Porque ele entende, por causa que a maioria das pessoas está vinculada a um grupo religioso, ele entende que espiritualidade está ligada a um grupo religioso. E aí é por isso que a máquina do Google também ele vai com a maioria que está pensando. É o que a maioria pensa. Por isso que quando a maioria vê eu aqui falando isso, ela está pensando que eu estou falando algo de religião. Quando eu uso a Bíblia, porque eles tomaram a Bíblia e dizem, não, a Bíblia quem usa é dos evangélicos, é dos católicos. Opa aí, e quem disse que a Bíblia é dos evangélicos e é do católico? Entende, pessoal? Quem disse que a Bíblia é deles? Entende, pessoal? É isso que está na mente das pessoas. E até na mente do EA que tem aqui no Google aí. Entende? Está na mente dele. Porque ele pega o pensamento da maioria e coloca aí, ó, no computador aí. Para quando a gente pesquisar, você vai ver isso. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala: assim uma pessoa confunde muito religião com espiritualidade. É fato, né? Mas aqueles que estão despertos, então, para você começar a entender a espiritualidade, você tem que passar pelo despertar. Ele fala o que aquele que está de perto percebe a diferença, porque a religião se baseia nas práticas religiosas e rituais
e tradições e dogma, e sempre rígido por alguma autoridade, como padre, um pastor, um rabino, um papa, um reverendo, no qual propõe conduzir os seguidores e se colocando sempre como superior ou uma divindade. Então, pessoal, ele diz que a religião ele é diferente da espiritualidade, né? A maioria das pessoas confunde, mas é diferente da espiritualidade, porque na religião, aquele que está desperto, ele vai ver. Porque na religião se baseia nas práticas religiosas. Você vai lá para a igreja, para qualquer... Você vai fazer prática religiosa, que não tem nada a ver com a espiritualidade. A espiritualidade é a sua conexão com seu Deus. Você vai obedecer à sua intuição. Deus mandou você meditar, fazer isso, você vai lá e faz. Entende? É esse relacionamento direto. Não precisa eu ter como é que se diz? Um intermediário, né? No tempo de Israel, né? O tempo lá que tinha lá de Israel, tinha intermediário. Ninguém poderia entrar no Santo do Santo, a não ser o sacerdote preparado para entrar lá para oferecer sacrifício de louvor, oferecer a expiação pelo povo. Entende? Naquela época, mas hoje é assim? Não. A gente precisa de intermediário? Não. Deus já tem a conexão. Então, a espiritualidade é essa conexão direta que você vai ter com Deus. Entende? É o que eu estou fazendo para você ter essa conexão com Deus, né? E você tem que permitir essa conexão. Quem é que você não conecta com ela? É a sua consciência. Entende? É o qual Deus quer ter essa conexão, que ele vai falar direto, ele vai interagir, ele não vai precisar. É por isso que eu estou aqui, pessoal. Eu não estou ensinando você. O que eu estou falando já existe. Essa informação toda aqui, todos os vídeos que eu gravei já está chegando a 200 vídeos, né? Toda essa informação que eu passei aqui já existe dentro de você. Dentro da onde? Dentro da sua essência, que é a sua consciência, o qual Deus já colocou essa informação. Então, essa informação está lá dentro. Entende? É por isso que eu não estou ensinando, eu só estou relembrando você. Porque quando você relembrar, você vai expandir a consciência, você vai cair a ficha. Sabe, a irmã estava assim, me confessando, né? Que ela, agora que ela está percebendo muita coisa, sabe? Ela disse, nossa, irmão, eu nunca senti isso na minha vida. Eu digo, é claro, porque você não estava com a conexão. Você estava em um grupo religioso, né? Ela, ela participa de um grupo religioso. Por isso que você não sentiu, porque você não estava com... Porque espiritualidade é diferente da religião. Entende? Então ela disse que estava me sentindo assim, que nunca experimentou um negócio desse. Eu digo, você está experimentando a conexão com o seu Deus. Entende? Você não vai precisar de intermediário. É ele que vai falar com você diretamente. Mas os grupos da religião, eles se baseiam em quê? Que tem que ter os dogmas, tradições que ele tem que seguir lá, né? Os rituais que ele tem que fazer todo dia lá, os rituais, né? Todo dia a mesma coisa, né? Entende? Aquela tradição tem que fazer, né? Como mesmo não querendo, tem que fazer, né? E sempre rígido, uma coisa rígida.
Mesmo que você não sentiu vontade de fazer, você vai lá, tem que fazer, né? Por uma autoridade como padre, então vai ser dirigido por esses guias, essas pessoas que se colocam como autoridade sobre essas pessoas que estão nessa relação, que é padre, que é pastor, rabino, papa, reverendo, né? Ele diz que no qual propõe conduzir os seguidores. Então ele disse: Deus me enviou, Deus me ungiu, Deus me colocou aqui para dirigir vocês. Entende? Ele vai falar isso. Entende aí então? Ele vai conduzir essas pessoas e se colocar sempre como ele tem autoridade de falar com esse ser, com esse Deus. Entende? Só, só ele que tem e nem, nenhuma outra pessoa. Entende, pessoal, como é o pensamento dessas pessoas? Foi por isso que o cidadão lá na rede social falou que aquele caminho que Jesus está falando é o caminho da igreja dele. Entende, pessoal? Aí ele fala, no qual as religiões possuem um conjunto de símbolos que remete a um alvo de reverência e respeito. Então, você vai ver que todos nesses grupos religiosos, eles usam símbolo, o qual a pessoa tem que ter uma reverência ali. Não, esse é o símbolo lá de Israel, é o símbolo que foi a estrela de Davi, é o símbolo de não sei o quê. Esse aqui é o símbolo do não sei aonde. Então, cada uma vai ter um símbolo que vai ser colocado na mente das pessoas, que você vai ter que reverenciar. Né? Ele fala, no qual está ligado ao ritual e à cerimônia. Então, aquele símbolo que ele usa, aquelas coisas, usa como um ritual e uma cerimônia. Entende, pessoal? E aonde começa a entrar lá o que a Bíblia condena, que é a idolatria, né? Não só de coisas físicas, mas a própria pessoa que está lá ensinando, né, guiando aquelas pessoas, aquela pessoa se torna um objeto de adoração dessas pessoas. Pessoal, é uma coisa. Você diz assim, não, isso não acontece mais hoje, não. Você tem certeza? Eu vi em uma igreja aí, pessoal, não vou dizer o nome, né? Eu vi em uma igreja que o líder dessa igreja, ele passava assim, tinha um corredor, né? As pessoas, ele passava no meio, aí vinha uma pessoa de lá, beijava a mão dele, e aí ajoelhava e beijava o pé dessa pessoa. Sabe? Essa pessoa era reverenciada assim, sabe? Entende, pessoal? É o que acontece nas religiões, sabe? Porque você viu que ele diz que esses líderes, ele se coloca como o quê? Como ele fala aqui, ele conduz os seguidores e se coloca como superior ou uma divindade. Tem outros que colocam até que é uma divindade, né? Entende, pessoal? Você está pensando que isso não acontece no dia de hoje? Acontece. Entende por quê? Essas pessoas, você viu que eu falei sobre o magnetismo, né? Afinidade espiritual. Essas pessoas vão ser atraídas para isso porque elas estão nesse magnetismo de idolatria, pessoal. Então, ela vai ser levado para esse lugar, para esse tipo, para chegar lá fazer a adoração. Entende? A pessoa que não está nesse magnetismo baixo, ela não vai adorar, ela vai olhar, epa, que é isso aí? Não, isso aí é estranho, não, não. Não é assim que é a espiritualidade que Deus mandou fazer. Entende? Quem está no espírito sente.
Entende? Quem não está sendo levado pelo magnetismo baixo, que é de idolatria, né? Que é de várias coisas, elas fazem isso e fica feliz. Entende? Por causa que a consciência dela ainda está em baixa vibração. Ela não entende, ela entende que fazendo aquilo que é uma reverência, é uma coisa espiritual, entende? Porque está baixa em vibração. Entende, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, já na espiritualidade, consiste na busca pela essência ou pelo propósito nela existente, em ter um foco no mundo espiritual e não nas coisas terrenas, materiais ou físicas. Entende, pessoal? Então, o que é que ele fala aqui na espiritualidade? Ele fala que a espiritualidade, né? Já na espiritualidade, consiste na busca. Então, a pessoa busca pela essência dela. Uma conexão com a essência para o quê? Para descobrir o propósito que existe nessa essência. Você viu aqui que eu falei que sobre o propósito de vida que Deus colocou esse plano na nossa essência para que a gente colocasse esse plano aqui nessa realidade. E às vezes você só vai para lugares altos se você cumprir todo esse plano. Se você perder esse corpo, né? Perder esse corpo, quer morrer, né? Você vai voltar de novo. Você vai voltar em outra vida, em outra época, para fazer aquele plano que está na sua essência. Você entende como é importante você se conectar com a sua essência, que é a espiritualidade, você buscar essa conexão com a sua essência para saber o seu propósito que você tem que fazer aqui nessa realidade. Entende? Porque senão você vai voltar. Não tem como, né? E ele fala que o quê? E essa pessoa não tem foco, tem um foco no mundo espiritual. Então, é uma pessoa que não está apegada às coisas materiais aqui. Entende? O foco dela é interno, é nesse mundo espiritual, porque ela sabe que o mundo espiritual é a realidade dela. Aqui não é a realidade dela. Aqui é tudo ilusão. É por isso que a Bíblia diz lá, é tudo ilusão do seu olho. A ilusão é a corrupção dos olhos. Então, por isso que Deus fala isso. Não se deixe enganar por essa ilusão. Entende? Porque ela sabe que a essência dela, que é a verdadeira pessoa dela, que é espiritual. Então, ela sabe que o mundo espiritual que é a verdade. É a verdadeira realidade. Aqui meramente é uma distração da sua consciência, entende? E as pessoas, os religiosos, ele pensa que aqui que é a verdade dele, entende? Você entende como existe diferença de uma pessoa espiritualista que está buscando a espiritualidade de uma pessoa que está em uma religião? Você percebeu agora, pessoal? Entende? Então ele diz que tem foco no mundo espiritual e não nas coisas terrenas, materiais e físicas daqui, né? Entende, pessoal? É por isso que até agora eu estou com o pé atrás, porque os pastores que começaram com esse negócio, com essa visão terrena de buscar coisas materiais, mas esse pensamento passou por meio espiritualista, pessoal. Entende? Não sabendo que o foco do espiritualista não é nesse mundo. E por isso que o apóstolo Paulo fala, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, porque ele sabe que aqui não é a experiência. Ele disse, eu tendo em abundância ou não, tudo é para a glória de Deus, tudo faz parte de Deus. Entendeu, pessoal? Então,
É isso que ele fala, que, que um espiritualista tem uma visão, né? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, a espiritualidade é entendida como algo inato ao ser humano. Então, não é algo que eu vou buscar lá, lá no grupo religioso. Já está dentro da gente essa espiritualidade. Só falta o quê? Despertar essa consciência, essa espiritualidade para essa espiritualidade. Entende? Não é preciso buscar, porque ela já está dentro de você. Então, essa informação, é por isso que eu estou falando, essa informação já existe dentro de você. Eu só estou fazendo o quê? Para que você desperte essa espiritualidade que está dentro de você. Porque ele fala que é algo inato do ser humano. Mesmo que não acredite na criação. Mesmo que a pessoa diga, eu não creio, mas ela tem espiritualidade nela. E acredite em energia vibracional, identifica essa espiritualidade intrínseca, essa conexão em algo maior. Então, ele fala que é o quê? E acreditar em energia vibracional identifica essa espiritualidade. Se ele vai trabalhar essas energias, né? Por isso que eu digo que a espiritualidade é o trabalhar dessa energia. Identifica essa espiritualidade intrínseca na pessoa. Essa conexão é algo maior. Então, se ele for trabalhando, ele vai ver no meu vídeo aqui, ele for trabalhando a energia, ele vai, como é que se diz? Ele vai ter essa conexão com esse algo maior. Quem é esse algo maior? É o Deus, né? É o Deus desse universo que está dentro dele. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Esse acesso, né? Esse acesso à espiritualidade interior só é conseguido por meio do autoconhecimento. Então, é um autoconhecimento que você vai fazer para dentro. Auto está dizendo o quê? Que é dentro, né? É o conhecimento que você vai conhecer a sua essência. Foi por isso que a irmã está falando, nossa, irmão, agora eu acho que eu me conheço agora. Eu não me conhecia, entende? Porque ela pensava o quê? Ela estava no ego, ela pensava que era essa pessoa, entende? Mas ela não é essa pessoa. Essa pessoa só é um avatar, esse corpo só é um veículo que a nossa consciência, que é a nossa essência, que é a verdadeira pessoa, que é a nossa pessoa. Essa é a nossa verdadeira pessoa. Entende? Mas ela, quando estava no ego, estava criando uma máscara religiosa. Ela estava pensando que ela era aquilo. Entende? Não sabia que ela tem a verdadeira existência, está dentro dela. Entende, pessoal? Então, é por isso que você só consegue ter acesso, né, por meio do autoconhecimento interior, né? Com um olhar para dentro, tá vendo? Você tem que ter um olhar para dentro, com um confronto, com, com o confronto e o silenciar para obter essa ligação. Então, por isso que precisamos silenciar, escutar o que é que o nosso íntimo está dizendo, né? Que ele fala como meditação, então existe prática e terapias alternativas. Porque a terapias é o que você vai cuidar das suas emoções, pensamento. Entende, pessoal? Você pode fazer isso no psicólogo, um terapeuta energético, um terapeuta vibracional. Entende? Que eles conhecem dessas coisas de energia, ele vai trabalhar a sua energia, o seu pensamento, o seu comportamento. Mas
nos meus vídeos aqui, eu dou dica. A Bíblia também dá dica de como você tem que se comportar, que ali você trabalha a sua energia. A Bíblia coloca para você se comportar em cada lugar. A Bíblia tem uma instrução, que é o quê? É trabalhando o seu pensamento e as suas emoções. A Bíblia está trabalhando isso, entende? Que o quê? Emoções, pensamentos são o quê? São energia. É por isso que a gente tem que trabalhar nossas energias, pessoal. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala como meditação, né? Terapias alternativas para poder expandir a consciência para se conectar ao sagrado que há dentro de nós. Então, a gente vai fazer essas práticas, pessoal, para quê? Ele fala para expandir a nossa consciência. É por isso que você vem aqui, assiste meu vídeo, você medita, você ora, você vai lá, estuda, você entende? Você está buscando essa conexão por dentro, mas sempre olhando para dentro, né? Para se conectar com o sagrado que há dentro da gente. Então, esse ser que a gente tem dentro da gente é divino, que é o conhecido como que nossa centelha divina, nosso eu superior, nosso Deus divino, nossa conexão, né? Nosso Espírito Santo. Entende? É essa conexão, é conhecida em vários grupos, tem vários nomes, mas é esse Deus que está dentro da gente. Entende? Isso é conseguido assim, quando você expande a consciência, trabalha o seu pensamento, as suas emoções, você trabalha, você eleva a sua energia e aí você vai se conectar com esse divino, esse sagrado, né? Divino que está dentro de você. Entende? Aí ele diz, a fim de receber a mensagem que ele nos envia pela intuição, por meio de insight e pela imaginação, acessando a centelha divina. Entende? Então, ele já deu aqui que é a centelha divina. Então, você vai precisar de um pastor, de um intermédio, pessoal? Então, a espiritualidade é diferente por causa disso, porque você já tem uma conexão direta. Você não precisa de terceiros para poder falar com esse Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Você não precisa. Ele vai o quê? Ele vai o quê? Quando você se conectar, você vai receber mensagem, né? Que ela é enviada pela intuição. Você vai ter intuição, né? Por meio de insight e pela imaginação, acessando a centelha divina. Então, você vai ter esse acesso, você vai ter tudo isso. Você não vai precisar de um terceiro. Entende a diferença agora da espiritualidade para uma religião? Quem está em uma religião? É isso. Entende? E às vezes você, quando o cara, né, aí sofre, né? Um irmão até entrou em contato comigo, né? Que assim como eu sofri também na religião, ele também estava falando para mim que sofreu muito, né? Tal, aconteceu. Eu até dei um conselho, eu digo, irmão, veja isso como uma experiência, mas agora você continua a sua conexão com a sua espiritualidade. Mesmo que você não esteja em grupo, você continua a sua conexão, sabe? Deixa essas pessoas que elas estão em outro nível de consciência, entende? Deixam elas, entende? Eu estava dando conselho a ele. Ele passou, né, pela situação, porque o líder lá, ou você obedece ou você cai fora, entende? Então, ele não quis fazer o que era lá o que os líderes queriam, né? Porque ele viu, não, isso aí tá errado. Ele aí falou coisa que
vai dizer que o líder está errado, vai dizer que as coisas estão erradas, aí pronto. Aí é briga, é pancada na seta. Vai dizer, não, 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 você não presta. Aí vai tirar logo. Entende? Então, nesses grupos religiosos é assim. Mas você tendo a conexão com a centelha, você vai ter insight, mensagem, intuição. Então, todas as coisas que eu falo aqui, mano, nos meus vídeos, é de intuição. Entende? Foi a minha experiência que eu passei. A saída do corpo que eu tive, o sonho lúcido, entende? Foi uma mensagem que eu recebi do mentor, entende? Do meu mentor na hora, entende? Teve até vídeos aqui que a irmã percebeu que não era eu mais falando, era outra pessoa. Eu digo, foi mesmo, irmão? Eu digo, foi. Eu percebi que era outra pessoa, não era você, irmão. Entende? Então, deve ser o que? A espiritualidade usando para poder passar a mensagem. Teve aí vídeo aí que eu gravei aí, a irmã percebeu isso. Entende? Então você vai receber isso direto. Não tem terceiros, não tem o rei, o dono é lá o Deus e Jesus, né? E o Espírito Santo fazendo essa obra aqui. Centelha divina, né? Mandando os anjos, os mentores para auxiliar você nessa obra, nessa caminhada espiritual que você está seguindo. Entende? Não vai precisar de terceiro. Aí ele fala, por isso a espiritualidade é algo diferente que realmente produz transformação na vida de quem busca dentro de nós. Então, é uma busca, né? Que a espiritualidade é diferente por causa disso. Porque ele diz que, respondendo a pergunta lá, né? Aqui está a resposta. Respondendo a pergunta, e por que temos que ter essa compreensão? Por quê? Porque a espiritualidade é diferente, por quê? Porque produz transformação na vida de quem busca para dentro, né? De nós, dele. Entende? É algo que flui do nosso ser e nos traz paz, harmonia, equilíbrio, traz serenidade e nos ensina a respeitar os outros e a ter tolerância e diferença. Quanto mais espiritualizado estiver, maior tolerância com passivos, menos julgadores e disputadores uns com os outros nós seremos. Então, ele fala o quê? Então, por que a gente tem que... a pergunta lá, por que temos que ter compreensão da religião e da espiritualidade? Porque na espiritualidade ele diz que a transformação é da vida da pessoa. Entende, pessoal? Quando eu estava em grupo religioso, o pessoal não se preocupava com a transformação da vida da pessoa. Se preocupava se a igreja estava cheia, se já tinha feito culto. Eu digo, ela não se preocupa como você está, como... Sabe? Então, a visão dos religiosos não é na vida da pessoa. É naquilo que... na multidão que ele vai ter lá. Mas a espiritualidade já é você que vai realmente produzir transformação na sua vida. Se você buscar dentro de você. Entende? É algo que flui do nosso ser. Então, é algo que flui do nosso ser. Que nos traz o quê? Paz, harmonia, equilíbrio e nos traz uma serenidade, né? Nos ensina a respeitar o outro e tolerar as diferenças. Quanto mais espiritualizado, né, estivermos,
mais tolerante, né? Seremos compassivos, menos julgadores e disputadores um com os outros seremos. Entende, pessoal? Isso aqui num grupo religioso é difícil de ter, pessoal. Porque eu participei de grupo religioso, eu sei. E até o irmão que entrou em comunicação comigo, né? Ele falou, ele disse que, nossa, irmão, quando eu estava lá, eu estava sem paz, assim, eu estava sem aquele equilíbrio, sem aquela serenidade, sabe? Tava me afetando meu equilíbrio, sabe? Tava, entende? Às vezes ele não estava tendo mais tolerância com as outras pessoas. Por quê? Ele estava no ego, estava afastado da espiritualidade. É por isso que ele estava sentindo aquilo. Entende? Aí é por isso que quando você fica mais espiritualizado, vai buscando mais a conexão, você se torna mais tolerante, compassivo, menos julgadores, você não vai julgar. É o que acontece nesses grupos religiosos. Disputa, né, um com o outro. Rapaz, a inveja nesse lugar, a disputa é tão grande, meu irmão, que rola briga física, pessoal. Imagine, foi isso que Cristo criou grupos religiosos para estar assim, os irmãos lá, um se ferrando com o outro. Entende? Eu estou falando isso por causa da minha experiência que eu passei nesses grupos. Entende? Teve uma igreja, não vou dizer qual, que eu quase brigo aí parece com um ministro, né? Ele se declarava com um ministro lá. Ele ia sair na mão comigo, quase. Mas teve lá os que estavam lá. Eita, peraí, aparta! Eita, meu Deus, pegou fogo! Entende? Por causa de quê? Disputa, pessoal. Inveja. Gente que está lá com inveja, gente que está querendo ser melhor do que o outro lá, querendo aparecer mais do que o outro. Entende? Então, é uma energia ali, uma vibração, pessoal, baixa. Foi o que eu falei ontem no vídeo aí que eu gravei sobre a afinidade, né? Se você se afina com um tipo desses grupos religiosos que está tendo essas coisas lá dentro desse grupo, não está trabalhando a espiritualidade, está fazendo um desserviço à espiritualidade, porque está afastando você da verdadeira conexão e está levando a você ficar no ego, ficar na ira, ficar na inveja, ficar nervoso, ficar, sabe? Então está tirando você da sua espiritualidade. Aí será que você vai ser passividade? Você não vai ser julgador? Será que você vai ser tolerante? É por isso que a maioria dos problemas de intolerância religiosa vem desses grupos. Entende, pessoal? Entende agora a diferença entre a espiritualidade e a religião? Eu estou dando isso aqui porque no meus vídeos tem muitas pessoas novas. Eu vi que aumentou a visualização, então tem pessoas que é nova aqui, deve estar caindo de paraquedas, às vezes a espiritualidade, né, trouxe ele, está guiando ele para ele ouvir essas coisas para aprender sobre a espiritualidade. E às vezes é uma pessoa que já experimentou esses grupos religiosos, né, pessoal? Não tem uma pessoa aí que não experimentou qualquer grupo religioso. Não tem. Quase todo mundo experimentou, né? Como eu experimentei, é por isso que eu tenho essa experiência de estar falando aqui o que acontece. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Por isso a espiritualidade, os espiritualistas tendem a ser mais pessoa privada, tem de ser mais uma pessoa mais reservada, né? É como eu, pessoal, aqui, eu sou mais reservado, é por isso que as pessoas, nossa, eu até falam até que eu sou gay e tudo, né?
Dizer que é uma dificuldade uma pessoa ser gay, né? Mas eu não sou. Mas se eu fosse, qual seria algum problema? Entende, pessoal? Não é uma conexão. Se eu tivesse a conexão com meu Deus, não seria eu e com meu Deus? Entende, pessoal? É isso que entra lá, os julgadores aqui. Os julgadores, é por isso que entram os julgadores na religião. Aí ele diz: o espiritualista tende a ser mais pessoal e preservado e seguir o seu coração. Então, o espiritualista ele segue o coração dele e o que sente de certo. Então, ele segue aquela intuição que a espiritualidade revela ali que é certo ali. E isso pela sua própria intuição. Tá vendo? Então, ele está seguindo a intuição. Isso por si mesmo. Então, essa decisão é consigo mesmo lá dentro. Entende? Para compreender sua própria verdade de modo criativo e original. Então, por quê? Essa verdade está dentro de você. Entende? E cada pessoa tem um plano, um propósito de vida que veio fazer aqui. E às vezes o propósito de vida que Deus colocou não é igual ao meu, o seu. O meu é diferente e o seu deve ser diferente. Entende? E é por isso que você tem que achar essa verdade dentro de você, né? Aí ele fala: assim, o espiritualista mostra que ele não precisa ou depende de nada para ser feliz. Então, foi o que eu falei aqui. A felicidade, pessoal, está dentro de você. Não é nada aqui de fora. Essas coisas aqui de fora que a gente vai ter é só para cumprimentar a nossa felicidade. Mas o que é que acontece com as pessoas do mundo? E até as pessoas religiosas? Ela está buscando a felicidade em coisas materiais. E os pastores empurrando isso na cabeça dela. Entende? E se ela não conseguir aquilo, ela se frustra, cai até em depressão, tem ansiedade e tudo. Por quê? Está buscando a felicidade. E a felicidade está nessa conexão com esse ser divino que ela tem dentro dela. Entende, pessoal? Então, como é que se diz? Ele fala que o espiritualista mostra que ele não precisa ou depende de nada para ser feliz, de nada aqui para ser feliz. Foi por isso que Cristo falou: e todas essas coisas vos será acrescentada. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus. Aonde está o reino de Deus? Dentro. Não é isso? Dentro. Não é isso que ele fala lá? O reino de Deus está dentro de vós. Ele não vem de modo, ele está dentro. Então, se ele manda buscar dentro, por quê? Porque ele quer que você se conecte. Quando você já está feliz. Você já é uma pessoa feliz. E aí as demais coisas vai ser acrescentada para aumentar essa sua felicidade. Entende a diferença do espiritualista? Aí o que é que ele fala mais? Porque a felicidade existe no íntimo de cada um de nós. Entende? Essa felicidade está no íntimo. Você só vai ser feliz, irmão, quando você fazer essa conexão com esse Deus interior, que é a centelha divina, o Espírito Santo, o eu superior, que é o Deus invisível, que é esse Deus que a gente entende. Então você vai ter essa conexão, aí você vai estar feliz, porque se você está na presença de Deus, é isso que se diz na presença de Deus. Aí você vai estar na presença de Deus. Não é como você diz, as pessoas falam: eu vou lá para a igreja para buscar a presença de Deus. Oxê, você já não está na presença de Deus, não é? Entende?
Entende o engano como as pessoas estão pensando? Eu vejo sempre aqui uns evangélicos, eu vou lá para a igreja, eu vou buscar a presença de Deus. Então quer dizer que a presença de Deus não está nele? Porque ele não está conectado. Eles estão falando a verdade. Eles estão falando a verdade, eles não estão conectados. Então, eles precisam trabalhar a espiritualidade para ele se conectar com esse Deus interior. Quando ele se conectar, ele vai ter felicidade. Ele não vai precisar de nada aqui de fora para ser feliz. Ele já é feliz. Por quê? Porque a felicidade existe no íntimo de cada um de nós. Então a felicidade está lá nessa conexão. Entende? Então, aí fazer como Cristo falou lá. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, essas coisas do dia a dia vai ser acrescentada para aumentar esse nível de felicidade que a gente tem. Entende, pessoal? É por isso que uma pessoa olhou assim, eu sorrindo, falando aqui de espiritualidade, sorrindo. Ela não entendeu. Ela disse, nossa, você passa assim, sabe, uma verdade, assim, uma coisa tão verdade, parece que você está conectado. Entende? Ela percebeu isso lá, pessoal. Ela assistindo meu vídeo. Uma pessoa me mandou a mensagem. Ela percebeu isso lá. Por quê? Ela está percebendo a minha conexão. Mas eu quero que você tenha essa conexão, pessoal. É por isso que eu estou aqui colocando essas coisas espirituais para que você se conecte com a sua espiritualidade. E não vá fazer o de um guru, oh, agora é meu mestre, oh, Samuel, meu reverendo, oh. Você entende? Agora você é meu pastor, é meu guia, é meu líder. Não! Quem vai ser seu guia é Jesus, é o Espírito Santo, é a sua centelha divina, é ele que vai ser seu guia, não sou eu. Entende? Porque mesmo se eu estiver aqui e estou falando coisa fora da espiritualidade, você tem que me corrigir. Não, 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 irmão, isso não tem a ver com a espiritualidade, não. Porque já pensou? Foi assim que às vezes começaram as pessoas, os pastores começaram na espiritualidade, mas depois, quando entrou dinheiro, entrou ganância, eles se desviaram. E não teve pessoas com coragem para chegar, você está errado. Você está fora da espiritualidade. Porque o cara já se tornou como um superior, né? Ó, se você falar, tá fora da minha igreja. Dizendo que a igreja é dele. Entende? Tá fora da minha igreja, entende? Então, é isso que acontece com essas pessoas. Entende? Então, eu não quero ninguém aqui me adorando, falando, ô reverendo Samuel, ô, não quero nada disso. Espiritualidade é diferente. Entende? Aí, a pergunta, será que a Bíblia fala sobre essa diferença de religião e de espiritualidade? Será que a Bíblia está falando de religião ou de espiritualidade? Vamos saber aqui? Vamos saber. Olha, pessoal, o tormento das pessoas, às vezes que é evangélica, né? Que às vezes assiste meu vídeo aqui, é quando eu vou mostrar na Bíblia. Entende? Porque quando eu não estou mostrando na Bíblia, está tudo certo. Mas por quê? Porque elas crêem verdadeiramente na Bíblia. Isso é bom. Isso é bom. Mas eu vou mostrar na Bíblia o que a Bíblia está falando. Não é do seu grupo religioso. Como o cidadão falou lá que o caminho que Jesus estava dizendo lá, que ele era o caminho da igreja do grupo dele. De uma religião. Está dizendo que era o grupo da religião. Não entende, porque não entende a espiritualidade. Mas vamos agora esclarecer esse versículo para ele mais tarde. Vamos aqui, Tiago 1:27. O que a Bíblia fala lá em Tiago 1:27? Ele fala, a religião de Deus, o nosso Pai,
do nosso Pai, aceita como pura, imaculada, é esta. Então, Tiago, ele diz assim, a religião, então, se você está querendo ter uma religião, é essa aí, ó, que é do nosso Deus, o nosso Pai, que aceita como pura e imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, e não se deixar corromper pelo mundo. Entende, pessoal? Olha o que é a religião que Tiago fala. Então, é fazer o quê? Aquele trabalho, a boa obra, conectado com a espiritualidade, sabe? Fazendo aquele bem para as outras pessoas, né? Conectado com a espiritualidade, né? É atender nas dificuldades dessas pessoas e não se deixar corromper pelo mundo. Então, é o quê? É o que o espiritualista é. Ele não, como é que se diz? Depende de nada do mundo. O que é que ele fala aqui? Ele fala. hum, ele fala que é. Porque o espiritualista mostra ele que não precisa ou depende de nada para ser feliz. Então, ele não depende de nada para ser feliz. Por isso que ele não vai deixar que nada desse mundo corrompa ele. Agora, nossa, pessoal, quantos líderes, né, que poderia estar nessa espiritualidade verdadeira e a gente já poderia estar com a consciência mais elevada, mas se desviaram por causa de bens, coisas desse mundo, se desviaram da verdadeira espiritualidade. Entende? É o que Tiago está falando aqui. Teve muitos que se desviaram. Um pastor mesmo que eu não vou dizer o nome, né? A igreja que eu conheci, ele, pessoal, ele tinha uma espiritualidade muito forte, muito, mas começou a igreja dele crescer aí. Agora parece que ele tem carrão aí, tem tudo aí, mas está desviado da espiritualidade. Pessoal, é cuidado que a gente tem que tomar. Entende? Porque senão você perde essa conexão, já era. Entendeu? Mas ele fala que essa é a verdadeira religião. Entende? Não é a religião lá católica, evangélica, que diz que o caminho era lá. Entende? Aí o que é que ele fala aqui? Isaías 29:13. O que é que ele fala aqui? Ele fala: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta é feita só de regras ensinadas por homens. Nossa, pessoal, que palavra veio de Deus. Por quê? Deus estava ali e aí usou o profeta Isaías e disse assim, ó Isaías, fala lá para aquele povo. Aí ele diz assim, e diz o Senhor, esse povo, então, ele falou, Deus está dizendo, ó, vocês estão aí se aproximando dele com a boca, me honra e com o lábio, mas seu coração está longe de mim. Então, pessoal, qual o grupo religioso que não está fazendo isso? Adorando, Senhor, vem Senhor, né. Mas é da boca para fora, entende? Tá honrando, tá ali, parece que tá querendo honrar a Deus, mas o que verdadeiramente Deus quer é a conexão com Ele. Você tem que fazer isso, mas tem que ser verdadeiro, com a conexão com a espiritualidade. Entende? Então, esse povo aqui estava religioso sem espiritualidade. Entende?
Mas ele fala, mas o seu coração, o quê? Coração de carne? Não, a sua alma. A sua alma está longe. Então, a alma dele, então Deus quer que se conectar é com sua alma. Então, a alma dele está longe de mim, longe. E aí, ainda Deus fala, a adoração que me presta é feita só de regra, ensinamento de homem. Então, a religião lá está cheia de ensinamento de homem aí. Entende? Nossa, pessoal, eu já passei por grupos aí religiosos, evangélicos, né? Eu acho que vários desses grupos que estão aí, eu passei aí. Nossa, cada um, meu amigo, tem uma regra de homem lá. E se você não fazer, é mandado embora. Porque você não está fazendo o que ele está. Então, Deus fala que a adoração dele é o quê? Que ele me presta é feita só de quê? De regra, ensinamento de homem. Isso não serve para mim. Deus está falando, eu quero a conexão com a sua alma, com o seu coração. É por isso que de lá em Apocalipse, Cristo, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com você. É por isso que eles ficam fazendo aí Santa Ceia, dá o copinho Santa Ceia. Mas a verdadeira Santa Ceia é dentro da sua alma. É essa espiritualidade, é essa conexão que Jesus vai entrar, Deus vai entrar, vai querer ter com você, para que você sinta a espiritualidade, que você sinta aquela alegria mesmo, a que seu louvor saia com a felicidade. Entende? Não criar essa máscara religiosa aí. Entende? Então foi isso que Deus falou lá em Isaías. Aí o que é que a Bíblia fala mais? Oséias 6,6. Pois desejo misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus em vez de holocausto. Entende, pessoal? Então, o próprio Oséias também falando, olha, esses seus, eu quero o quê? O desejo de Deus é o quê? Que a misericórdia que você vai ter dos pobres, dos órfãos, da viúva. E não sacrifício, né? Não quero esse sacrifício aí. Tem gente aí que está na igreja e está falando, eu vou fazer um sacrifício. Que sacrifício, pessoal? E aí ele fala, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Não adianta vir com seu holocausto, seu sacrifício de louvor aí, me honrando com os lábios na igreja. Não vai adiantar. Isso não é espiritualidade. Isso não é conexão com esse Deus interior. Deus quer se conectar. É para você sentir mesmo. Vai mexer, vai mudar, vai tirar a bagaceira, mas você vai ser outra pessoa. Entende, pessoal? Aí o que é que a Bíblia fala mais aqui? João 14, versículo 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Foi esse versículo que o cidadão usou lá, dizendo que o caminho lá era a igreja dele. Entende? Porque ele não entende, ele não tem uma visão espiritual. Ele não tem. Porque Jesus, o que é que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Agora, como é que você vai achar esse caminho, pessoal? Aonde você vai achar Jesus? Esse caminho de Jesus. Aí o pastor vai dizer, aqui, o caminho é aqui na igreja. Né? Entende? É esse caminho que Jesus está falando. Se ele está dizendo que ele é o próprio caminho, então é Jesus, né?
Como é que a gente se conecta com Jesus para entrar nesse caminho? Esse caminho é o quê? É físico aqui ou é espiritual? Você entende, pessoal, que essas pessoas não entendem? Entende? Porque não tem uma pessoa para pensar assim como eu estou pensando. Esse caminho aqui não é um caminho visível. É um caminho para a sua alma, para a sua essência. Que a sua essência vai trilhar aonde você vai chegar ao Pai. Então, ele está dizendo, esse caminho é espiritual, é a conexão que você vai ter comigo, que você vai chegar ao Pai. Então, é a conexão com Jesus que você vai ter. Quando você tem a conexão, é por isso que ele está lá. Eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e permitir que eu entrar, eu entrarei e cearei contigo. Entende? Então, você vai estar em conexão com Jesus. Agora, para você ter conexão com Jesus, na igreja, é o caminho lá, é a igreja dessas pessoas que ele está falando. Entende, pessoal, que essas pessoas não entendem? Eles estão colocando na visão que eles aprenderam, que está falando aqui é um caminho espiritual. Entende? O qual você vai se conectar com Cristo, porque ele é o caminho, ele é a verdade. Quando você se conectar com ele, aí você vai ter acesso por esse caminho ao Pai. Porque como é que você vai se encontrar Deus? Você não viu que o Deus divino está dentro de nós? Então, o mergulho é para dentro, pessoal. É por isso que Cristo está batendo lá na sua alma, falando com você, para trabalhar aí. Entende? Então, é caminho de igreja aqui. Aí, a católica vai dizer que é o caminho dele, a evangélica vai dizer, aí outro vai dizer que é o caminho. Você entende? Eles estão tomando esse Cristo para eles. Tomou a Bíblia, está tomando Cristo. Cristo não é deles. Entende? Cristo não é de nenhum grupo religioso. Entende? Eles que tomaram estão falando isso. Entende? É um caminho espiritual, é o caminho da conexão, que é aquele caminho da conexão dentro de você, o qual você vai achar quando se conectar com Cristo, você vai chegar ao Pai. Então você só pode chegar ao Pai através desse caminho que é Cristo, que é a conexão com o ser divino que está dentro de você. Entende? É isso que é o caminho. Aí o que é que ele fala mais? Colossenses 2, versículo 8. Tenha cuidado para que ninguém o escravize em filosofias vãs e enganosas, que se fundamenta em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Entende, pessoal? Então, e não na conexão com Cristo. Ele está se fundamentando, ele está mandando ter cuidado com essas pessoas que querem escravizar a pessoa. Nossa, pessoal, e tem religião aí, tem grupo que as pessoas estão escravas, cara. Sinceramente, estão escravas muito. E ela, nossa, pessoal, é por causa da frequência da pessoa, né? A pessoa tem que despertar para sair daquele nível, entende? Ela já achou até aquela escravidão boa, entende? Então, vai ter pessoas que vão escravizar você, o quê? Usando filosofias, né? Enganosa que se fundamenta na tradição humana, vai criar a tradição humana que você tem que fazer aqui. Você não viu Deus falar lá, eles querem me adorar com ensinamento humano. Então, eles vão criar isso. E nos princípios elementares deste mundo. Então, ele vai de acordo com esse mundo, a satisfação desse mundo. Qual é a satisfação desse mundo? O dinheiro, em ter dinheiro. E o que é que eles estão pregando mais? Em você ter dinheiro.
Então, e não em Cristo, e não fazer você se conectar com esse Deus, esse Cristo interior, essa centelha divina que está aí. Entende? Ele não está fazendo você se conectar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Está fazendo você se conectar, seguir tradição humana, estar com o princípio de alimentar para que você ganhe dinheiro aqui, tá? Sabe? Fique preso a esse sistema. Mas você tem que, a sua consciência tem que se libertar desse sistema. Entende? E se conectar com Cristo. Para o quê? Para você voltar para casa. É por isso que diz: na casa de meu pai é muita morada. Mas para você voltar para casa lá, você tem que entrar nesse caminho. Que é quem? Cristo, que ele falou lá que ele é o caminho. Então, para você voltar para a casa do pai, existe um caminho para você voltar para a casa do pai. E essas pessoas estão criando essa religião, está desviando você do caminho que é Cristo. Entende? Da conexão com a espiritualidade. Aí o que é que ele fala mais? Colossenses 2, versículo 23. Essa regra tem de fato aparência de sabedoria, com sua pretensão religiosidade, falsa humildade, de severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear o impulso da carne. Entende? Então, essas pessoas que estão na religião, existe regras lá que vai dizer: não, você tem que fazer isso, né? Aí ele fala assim: tem uma aparência de sabedoria, né? Só tem aparência. Com sua pretensão religiosidade, né? Falsa humildade, então tem uma falsa humildade, né? E religiosidade, e severidade com o corpo. Então ele coloca a regra que não é assim que você tal. Mas o que é que o apóstolo Paulo fala? Mas não tem valor algum para refrear o impulso da carne. Porque o que é que refreia essa conexão do seu ego, né? Que é da carne ao corpo, do seu ego? É a conexão com a espiritualidade. É você trabalhar as energias. Não é você seguir essas coisas aí que os pastores humanos eles estão falando. Entende? Você vai sair do. Não, o apóstolo Paulo diz: não tem valor algum para refrear a casa. Vocês estão fazendo isso aí à toa. É pura religiosidade e falsa humildade. Não tem humildade verdadeira. Porque não tem a conexão. Por que não tem humildade? Porque uma pessoa humilde verdadeiramente, ela está conectada verdadeiramente. Entende? Aí ele Tiago 1, versículo 22. Seja praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando a vocês mesmos. Então, o apóstolo Tiago, né? Tiago, irmão de Jesus, ele fala: seja praticante. Praticante de quê? Da palavra, que ensina a você trabalhar as energias do corpo. Ensina a refrear a língua, ensina a você tal, tá ensinando a você a trabalhar as energias, entende? E não ser apenas ouvinte, ficar lá ouvindo, mas você não faz o trabalho espiritual. Não adianta de nada, você está enganando a você mesmo. Está criando só uma religião. Vai lá, beleza, amém. Aí volta para casa. Não é assim que acontece, pessoal? Nossa, pessoal, quantas vezes eu fiz isso? E perdi a chance de estar conectado com a espiritualidade. Já era para eu estar, ó, se essas pessoas estão falando sinceramente, né? Aí, Efésios 1, 17 até o 18. O que é que ele fala aqui? Peço que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. 18. Ora, também para que os olhos do coração de você seja iluminado, a fim de que você conheça a esperança
para o qual ele chamou e a riqueza da gloriosa herança dele nos santos. Entende, pessoal? Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios. Ele fala, peço a Deus, então ele está orando, né? De nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Pai, o glorioso Pai, lhe dê um espírito de sabedoria. Então, é Deus que vai dar esse espírito de sabedoria a você. Não é ninguém que vai lhe ensinar, entende? O próprio Deus vai dar essa sabedoria. E de revelação no pleno conhecimento dele. Então, que você vai conhecer verdadeiramente ele. Conhecer verdadeiramente esse Deus, né? Ele aí fala no 18, oro também, então ele está orando, né? Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Pessoal, os olhos do coração. E coração tem olho? Você entende, pessoal? Se a gente não tiver um olhar espiritual, a gente não entende a Bíblia. E coração tem olho, pessoal? Ele está falando aqui do qual eu falei aqui no vídeo, que é o terceiro olho, que é a visão espiritual. Então ele está orando para que fosse aberto a visão espiritual, que é o terceiro olho dos irmãos, né? Que é o quê? Para que abra os olhos do coração, porque o coração é a alma. Então vai abrir esse olho da alma, né, de vocês, iluminado, para que você seja iluminado. Então, quando você abrir o terceiro olho, que é o olho da espiritualidade, você vai ser iluminado. Para quê? A fim de que você conheça a esperança para o qual ele chamou. Então, pessoal, a conexão sua com a espiritualidade vai abrir esse terceiro olho, que é a visão espiritual, para que você veja qual é o propósito que Deus colocou para você aqui fazer. E conheça a esperança que você tem. Não, eu tenho esperança. Então, vai abrir esse terceiro olho. Então, o apóstolo Paulo estava orando isso. Então, que ele tivesse essa conexão, né? Para receber o pleno conhecimento de Deus, né? Sabedoria para pleno conhecimento dele, de Deus. Aí ele também, oro também para que abra os olhos do coração. Mas que olho do coração? Olho do coração. Coração não tem olho. É o olho da sua alma. Então, esse olho da alma é o quê? É a visão terceiro olho. Foi o que eu provei até naquele dia para o cidadão, que ele estava falando. Não, a Bíblia não fala desse negócio de terceiro olho, não, que eu estava falando sobre o que é o terceiro olho, né? Eu aí mostrei aqui esse versículo a ele. Ele não me disse mais nada. Porque, pessoal, não sabe ler a Bíblia, não sabe reparar. Então, essa iluminação vai acontecer para que você vai abrir seu terceiro olho, para que você, a fim de você conhecer a esperança para a qual ele chamou você. Então, ele colocou o plano aí, esse chamado está dentro de você para você fazer, né? A riqueza da glória e herança dele no santo. Entende? Vai abrir essa terceira visão. Quando abrir essa terceira visão, que é o terceiro olho, que é da sua alma, você vai ter a visão espiritual. Porque se você não tem essa conexão, não abre a visão, você não vai ter relacionamento com esse Deus. Como é que você vai falar do mundo espiritual se você não conhece o mundo espiritual? Os evangélicos estão tudo cego, pessoal. Tão cego. É por isso que disse assim, se um cego guiar outro cego, um derrubará no barranco. Então, os grupos religiosos aí estão tudo cego. Eles, quando eu falo aqui do mundo espiritual, eles dizem isso não tem na Bíblia, isso não tem. Como é que não tem na Bíblia? Se a Bíblia é um negócio espiritual, pessoal, vocês estão lendo coisa espiritual ou coisa terrena?
Entende? Não entende a Bíblia. Não entende, então está falando de coisas espirituais. Então você precisa abrir esse olho espiritual através dessa conexão com esse Deus interior. Então vai abrir, o qual você vai ter conhecimento, vai ter conexão. Então você vai ter respaldo de falar dessas coisas espirituais. Por que que eles estranham eu falando dessas coisas espirituais aqui? Porque ele não é espiritual. Porque a Bíblia diz lá, só entende o espiritual aquele que é espiritual. Então essas pessoas não estão despertas, pessoal. Não estão com a conexão com a espiritualidade. Não são espiritual, são religiosos. Estão na Bíblia, estão na igreja só para ir falando da Bíblia como uma coisa natural, carnal, não a visão espiritual. Entende? Porque não houve a conexão com a espiritualidade, né? E não, como é que se diz? Não abriu esse terceiro olho. Você pergunta aí um cristão, seu terceiro olho é aberto, sua visão espiritual aberta? Eles não têm visão espiritual aberta. Entende? Como é que você vai conhecer o mundo espiritual? Estão cego. Então, é por isso que Cristo falou, um cego guiando outro cego vai cair no barranco. Entende, pessoal? Eu espero que vocês entendam a diferença entre religião e espiritualidade. Eu gravei esse conceito de novo porque tem muitas pessoas novas aqui no minhas redes sociais, né? Entrando no meu canal do YouTube e assistindo. E isso eu tenho que explicar porque elas estão confundindo muito, pensando que eu estou trazendo religião. Entende? E eu não estou trazendo religião. Estou trazendo essa conexão para que você tenha conexão com esse Deus interior que está aí em você. Mas ele está o quê? Dormindo. Então, tem que fazer. Quem está dormindo, você faz o quê? Desperta. Então, você tem que despertar essa consciência para você perceber esse ser divino que existe dentro de você. Entende, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo aqui para não ficar longo, né? Aos passados vídeos aí, eu vou falando mais sobre essa espiritualidade. Entendeu, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo. Espero que vocês assistam, entendam esses conceitos, porque tem muitos aí nas redes sociais falando sempre para o seu grupo, sabe? Usando a Bíblia. Ele já tomou a Bíblia como do grupo dele, que é dos evangélicos, dos católicos, entende? Então eu vim tirar essa visão, porque essa visão é errada. Entende, pessoal? Então, graças a Deus, mais um vídeo. Até a próximo vídeo, se Deus e a espiritualidade permitir. Tchau!